Os uniformes utilizados pela Schutzstaffel, mais conhecida como SES, representam um dos símbolos mais marcantes e, ao mesmo tempo, sombrios do regime nazista. Essas vestimentas, predominantemente negras, combinadas com capacetes imponentes e distintivos, tinham um efeito psicológico profundo, pois transmitiam uma sensação de autoridade, disciplina rígida e uma aura de intimidação que se espalhava por onde quer que esses soldados passassem. Esses itens, que se tornaram ícones de um período sombrio da história, carregam consigo uma carga simbólica extremamente poderosa, reforçando a imagem de uma organização que se dedicava à manutenção do terror e do controle. Mas, após a queda do Terceiro Reich, o que aconteceu exatamente com esses capacetes e uniformes que tanto simbolizavam o poder nazista? Durante o período turbulento da Segunda Guerra Mundial, uma quantidade significativa de capacetes da SES foi produzida, cada um deles representando a força e a determinação de uma organização que buscava consolidar seu domínio. Contudo, com o colapso do regime nazista e a derrota definitiva da Alemanha, apenas uma parcela mínima desses capacetes conseguiu sobreviver ao tempo, enquanto a maioria foi perdida, destruída ou confiscada. Muitos desses capacetes foram tomados como troféus de guerra pelos soldados aliados que, ao final do conflito, buscavam símbolos tangíveis de suas vitórias, enquanto outros simplesmente desapareceram ao longo das décadas, tornando-se objetos de lenda e mistério. Entre os capacetes que resistiram ao tempo, um deles, em especial, emergiu como um artefato de valor singular, tornando-se um dos itens mais cobiçados por colecionadores e historiadores do mundo inteiro. Sua história é envolta em mistério e fascínio, e o que foi descoberto a respeito dele pode realmente causar arrepios naqueles que conhecem sua verdadeira origem. A história por trás desse capacete revela detalhes sombrios, quase assustadores, que envolvem sua trajetória desde a fabricação até o seu destino final, passando por momentos de grande significado na história do regime nazista. Por isso, é fundamental que você permaneça atento até o final, pois só assim poderá desvendar todos os detalhes obscuros e fascinantes que cercam o capacete mais misterioso da organização SS. Cada pedaço de informação revela um pouco mais sobre a história de um símbolo que, por mais que tenha sido destruído, continua a assombrar a memória coletiva até os dias atuais. Antes de mergulharmos nesta narrativa sombria, vale destacar que estamos com uma meta ambiciosa de alcançar 1 milhão de inscritos. Parece uma meta bastante alta, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Sua participação, seja com a inscrição no canal ou com a atenção dedicada a essa história, é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e aprofundados sobre temas históricos e misteriosos. Portanto, não deixe de se inscrever, de refletir sobre esses fatos e de fazer parte dessa jornada de descoberta e conhecimento. A história da SS começa em 1923, quando foi fundada inicialmente como uma pequena unidade de guarda pessoal, criada com o propósito de proteger Adolf Hitler e outros líderes do partido nazista durante eventos tumultuados, manifestações e reuniões de grande agitação. Era uma força de segurança que, apesar de pequena, tinha uma missão crucial na proteção dos principais dirigentes do regime. Com o passar do tempo, sob a liderança de Heinrich Himmler, um dos homens mais influentes e sombrios do regime, essa organização passou por uma transformação radical. Ele visionou a expansão da SS, aumentando seu número de membros e consolidando sua estrutura, de modo a torná-la uma força paramilitar independente dentro do próprio partido nazista, com autonomia e objetivos próprios. Até o ano de 1932, a organização já contava com cerca de 50 mil membros rigorosamente selecionados, submetidos a treinamentos intensos que combinavam disciplina militar com doutrinação ideológica. Essa formação rigorosa tinha como objetivo moldar soldados fiéis ao regime, capazes de executar ordens com precisão e força de vontade. Assim, a SS se consolidou como uma das instituições mais leais e dedicadas ao regime nazista, uma verdadeira força de elite dentro da estrutura do partido. Himmler,
desejando criar uma identidade visual forte e inconfundível para sua organização, decidiu adotar o uniforme negro, uma escolha estratégica e carregada de simbolismo. Essa cor, já associada a outros movimentos fascistas na Europa, como o Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, cujos seguidores eram conhecidos como camisas negras, foi escolhida exatamente por sua capacidade de transmitir autoridade, mistério e uma aura de intimidação. Além do uniforme, Himmler incorporou a insígnia da cabeça da morte, o Totenkopf, um símbolo que remonta a épocas passadas, ligado a durante os primeiros anos de funcionamento da organização conhecida como SES. Houve uma grande dificuldade em adquirir capacetes de aço para equipar seus membros de forma adequada, uma necessidade primordial para garantir a proteção e a eficiência dos seus integrantes. Naquele período, a produção de roupas, por exemplo, era relativamente mais fácil de ser suprida, pois as fábricas conseguiam atender a demanda crescente, expandindo sua capacidade de produção de maneira relativamente rápida e eficiente. No entanto, quando se tratava de capacetes de aço, a situação era bastante diferente. A fabricação desses equipamentos apresentava obstáculos consideravelmente maiores, que envolviam questões técnicas, logísticas e políticas. Com o crescimento acelerado da SS, que experimentava uma expansão exponencial de sua estrutura e de suas operações, a necessidade de equipar suas unidades militares com capacetes de aço de qualidade se tornava cada vez mais urgente. A princípio, a organização dependia, sobretudo, do estoque de capacetes disponíveis no exército alemão. No entanto, essa estratégia logo revelou-se insuficiente. O exército alemão, naquela época, concentrava seus esforços na expansão de suas próprias forças militares, priorizando o fortalecimento de suas unidades convencionais. Como consequência, seus estoques de capacetes de aço estavam praticamente esgotados, ou, no mínimo, não eram suficientes para atender às demandas de todas as organizações e grupos que surgiam na Alemanha naquele período turbulento. Diante dessa escassez, Himmler, uma figura central na organização, viu-se na necessidade de buscar fontes alternativas para adquirir esses equipamentos essenciais. Assim, começou a negociar com fornecedores independentes, muitas vezes fabricantes menores e não oficiais, que podiam fornecer capacetes de aço de qualidade aceitável, mesmo que de origem não oficial ou de produção mais limitada. Além disso, Himmler pressionou a indústria bélica alemã, que ainda mantinha alguma capacidade de produção, para que aumentasse sua fabricação de capacetes de aço, de modo a garantir que suas tropas estivessem devidamente protegidas e equipadas. Nos primeiros anos de existência da SS, a obtenção de capacetes de aço foi um verdadeiro desafio, pois a organização não tinha, naquele momento, acesso direto aos estoques do exército alemão. Para contornar essa limitação, os responsáveis pela organização adquiriram capacetes de unidades militares que haviam sido desmobilizadas ou que estavam em desuso, muitas vezes provenientes de antigos grupos paramilitares conhecidos como Freikorps. Esses grupos, compostos por veteranos da Primeira Guerra Mundial, surgiram no caos do período pós-guerra, quando a Alemanha enfrentava uma crise social, econômica e política. Os Freikorps eram formados por ex-combatentes que, após o conflito, se organizaram como grupos paramilitares de extrema-direita, atuando na repressão a levantes comunistas, na defesa de interesses conservadores e na tentativa de manter a ordem na República de Weimar, então recém-estabelecida. Esses grupos desempenharam um papel importante na repressão aos movimentos revolucionários e na tentativa de estabilizar o país naquele período tumultuado. Contudo, suas atividades eram marcadas por ações violentas e por um extremismo ideológico que, com o passar do tempo, levou à sua dissolução, especialmente no início da década de 1920. Muitos ex-membros dos Freikorps migraram posteriormente para as fileiras de organizações mais radicais, como as Sturmabteilung, conhecidas como SA, a milícia oficial do Partido Nazista. Essas forças paramilitares se tornaram notórias por sua brutalidade nas ruas, intimidando opositores políticos e exercendo forte influência sobre a política alemã da época.
Alguns integrantes desses grupos optaram por ingressar na Schutzstaffel, mais conhecida como SS, uma organização que, sob a liderança de Heinrich Himmler, evoluiria para uma das forças mais temidas e cruéis do Terceiro Reich. Os capacetes herdados dessas antigas unidades paramilitares eram, na sua maioria, modelos remanescentes da Primeira Guerra Mundial, como os modelos M16 e M18. Esses capacetes ainda estavam disponíveis em quantidades limitadas, pois a produção de novos equipamentos era rígida e controlada pelo exército alemão, que não permitia a fácil aquisição de novos capacetes por organizações não militares. Com a ascensão de Adolf Hitler ao poder, em janeiro de 1933, a organização SS conseguiu ampliar seu acesso a equipamentos de proteção. No entanto, essa expansão não aconteceu por meio do exército, que mantinha um controle rigoroso sobre seus estoques e suas políticas de fornecimento. Em vez disso, Himmler buscou suprimentos no exterior, adquirindo capacetes de aço do tipo M17, excedentes da Primeira Guerra Mundial, provenientes de países vizinhos como Áustria e Tchecoslováquia. Essa estratégia ocorreu em um período em que a Alemanha ainda se encontrava sob. Com a implementação dessas aquisições e modificações ao longo do tempo, surgiu um modelo de capacete que se tornaria emblemático dentro do arsenal da organização nazista, conhecido como M18-RZM. Este modelo também ficou popularmente apelidado de capacete de Himmler, uma referência direta ao líder da SS, Heinrich Himmler, que possuía e utilizava pessoalmente um exemplar desse tipo de capacete, reforçando sua associação com a figura de autoridade máxima da organização. A partir dessa característica, a versão do capacete passou a simbolizar, de forma quase inequívoca, a força e a identidade da SS durante os anos que antecederam a eclosão da Segunda Guerra Mundial, sendo amplamente adotada por unidades de elite daquele período, que desejavam transmitir uma imagem de força, disciplina e distinção. Na parte lateral direita de todos esses capacetes, encontrava-se um emblema composto pelas tradicionais runas da SS, símbolos que carregavam um forte significado ideológico e espiritual para a organização. Essas runas representavam os princípios e a essência do espírito de combate, lealdade e a ideologia totalitária que sustentava a SS. Nos primeiros anos de uso, esse símbolo era aplicado de maneira artesanal, seja por meio de pinturas feitas à mão por operários especializados ou por meio de estêncseis, processos que garantiam uma certa individualidade e, ao mesmo tempo, uma padronização inicial. Com o passar do tempo, à medida que o regime nazi buscava uma maior uniformidade e eficiência, a aplicação do símbolo passou a ser realizada por decalques, garantindo uma produção mais rápida e padronizada, além de facilitar a manutenção da estética uniforme entre os capacetes. No lado esquerdo do capacete, um segundo decalque foi introduzido, exibindo a bandeira do Partido Nazista, uma representação visual clara da aliança e do compromisso da SS com o regime de Hitler. Essa marca reforçava de forma explícita a conexão direta entre a organização e o Estado totalitário, simbolizando a lealdade absoluta ao Führer e ao projeto de supremacia ariana. Esses capacetes eram utilizados principalmente pela unidade conhecida como Live Standard SS Adolf Hitler, uma força de guarda-costas pessoal do próprio líder nazista. Essa unidade foi formada inicialmente como uma pequena guarda de elite, criada com o objetivo de proteger Hitler de possíveis ataques e ameaças, e, ao longo do tempo, cresceu em tamanho e importância, tornando-se uma das divisões mais prestigiosas e respeitadas da Waffen-SS durante o conflito mundial. Nos anos anteriores ao início do conflito global, os membros dessa unidade eram frequentemente vistos usando os capacetes pretos enquanto realizavam a guarda na chancelaria do Reich, situada na cidade de Berlim, ou participando de desfiles militares grandiosos, que eram eventos cuidadosamente planejados para exibir a força, a disciplina e o poder do regime nazista perante o público e os aliados. Esses eventos serviam também como demonstrações de força e de unidade, reforçando a imagem de invencibilidade do Terceiro Reich.
A última grande exibição pública dos capacetes pretos de Hitler ocorreu em Od 1940, durante o desfile comemorativo da vitória sobre a França, realizado na capital alemã. Esse desfile marcou não apenas a conquista de um território importante na Europa, mas também simbolizou o auge do domínio alemão na região ocidental do continente, funcionando como uma poderosa demonstração de força do regime nazista e do seu expansionismo agressivo. Contudo, à medida que a guerra avançava e a necessidade de recursos e equipamentos mais funcionais se tornava premente, os uniformes cerimoniais, incluindo os capacetes de uso exclusivamente simbólico, começaram a ser gradualmente substituídos. Em 1541, os guardas cerimoniais da chancelaria passaram a usar uniformes em tons de cinza, conhecidos como Feldgrau, que já haviam sido adotados por grande parte das forças da SS desde os primeiros anos do conflito. Essa mudança refletia a necessidade de uniformidade e praticidade no campo de batalha, levando à substituição dos antigos capacetes de Hitler pelos modelos mais modernos e funcionais, como o M35, feitos de materiais mais resistentes e com design atualizado, compatível com o equipamento padrão das tropas de combate da Wehrmacht e da Waffen-SS. Os capacetes pretos de Hitler, que até então eram utilizados apenas em cerimônias e eventos de exibição, foram então armazenados em depósitos militares, permanecendo guardados até o término da guerra. Apesar de sua inutilização no campo de batalha, muitos desses capacetes encontraram novos propósitos após o conflito. Diversos deles foram reformados, recebendo uma nova camada de tinta e, às vezes, modificados em sua estrutura para se adaptarem às novas funções. Muitos desses capacetes foram redistribuídos para organizações de defesa civil, especialmente para o Serviço de Proteção contra Ataques Aéreos. Antes de avançarmos na nossa discussão, gostaria de saber a sua impressão geral sobre o conteúdo de hoje. Está gostando do que estamos abordando? Se desejar ver mais vídeos ou textos com temas semelhantes, deixe seu comentário dizendo que deseja mais histórias. Assim, além de nos motivar a continuar apresentando fatos históricos interessantes, você também ajuda a fortalecer o nosso engajamento, o que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Não se esqueça de verificar se está inscrito no canal, de ativar o sino de notificações para receber alertas sempre que houver novidades e de deixar seu comentário ou sua avaliação, pois assim você garante que não perderá nenhuma atualização e ainda recebe recomendações de conteúdos semelhantes. Agora, vamos retomar o tema principal do vídeo de hoje, que trata da queda de Heinrich Himmler e dos itens valiosos que estavam ligados a ele. Nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, enquanto o regime nazista alemão começava a desmoronar sob os ataques aliados, diversos soldados das forças invasoras passaram a confiscar propriedades, objetos de valor e esconderijos pertencentes aos principais membros do regime. Esses itens eram levados como troféus de guerra, símbolos tangíveis da derrota do Terceiro Reich. Entre os objetos mais cobiçados por aqueles que invadiam as terras alemãs, estavam os capacetes pretos usados pela Schutzstaffel, ou SS, uma das organizações mais temidas e emblemáticas do nazismo, liderada por Heinrich Himmler. Para os soldados aliados, esses capacetes não eram apenas simples lembranças do conflito vencido, mas representavam provas concretas da queda do regime totalitário de Hitler e do fim de uma era sombria na história mundial. Heinrich Himmler possuía uma coleção considerável de capacetes pretos, de diferentes modelos, utilizados ao longo dos anos em diversas cerimônias oficiais, desfiles militares e eventos políticos. Fotografias antigas mostram que ele usou pelo menos 3 tipos distintos desses capacetes ao longo do tempo, o que indica sua preferência por certos estilos e sua atenção aos detalhes de sua imagem pública. Como comandante supremo da SS, é bastante provável que Himmler tivesse recebido, como parte de suas condecorações ou de seus equipamentos militares pessoais, um capacete modelo M16, uma peça que remonta ao final da Primeira Guerra Mundial e que tinha sido adquirida de estoques remanescentes do Partido Nazista ou de antigas unidades paramilitares conhecidas como Freikorps.
As diferenças entre os variados modelos de capacetes eram sutis, mas suficientes para serem notadas por colecionadores experientes, especialistas em história militar ou aficionados por memorabilia nazista. O capacete M16, por exemplo, distinguia-se pelo fato de possuir parafusos visíveis na parte inferior da saia, onde se fixava a jugular, um detalhe que facilitava sua identificação. Já o modelo M18 alemão, bem como a versão padronizada pelo RZM e Reichszahlmeisterei, utilizada pela SS entre os anos entre guerras, não apresentava esses parafusos, exibindo uma estrutura mais limpa e uniforme. Além disso, o capacete conhecido como M17, de origem austro-húngara, tinha um formato semelhante ao M16, mas apresentava parafusos menores, posicionados um pouco mais acima na estrutura do equipamento. Apesar de não existir uma padronização rígida para os capacetes usados em cerimônias oficiais da SS, esses modelos eram suficientemente parecidos para manter uma aparência uniforme durante os eventos públicos e as demonstrações militares. Caso algum desses capacetes tivesse pertencido pessoalmente a Heinrich Himmler, seu valor histórico hoje seria considerado incalculável, dada a sua conexão direta com um dos principais arquitetos do regime nazista. Antes do fim do Terceiro Reich, Heinrich Himmler possuía várias propriedades espalhadas por diferentes regiões da Alemanha, incluindo residências de luxo na Baviera. Em 1934, ele adquiriu uma vila situada às margens do lago Tegernsee, na pequena cidade de Gmund. Essa casa passou por reformas e melhorias, incluindo a construção de um posto de guarda e um abrigo antiaéreo, para garantir sua segurança e proteção. Era nesse local que Himmler vivia com sua esposa Margarete e sua filha Gudrun, antes do colapso do regime nazista. A residência tinha uma localização estratégica, próxima a Munique, que era o centro ideológico do partido nazista e onde muitas decisões importantes eram tomadas. Hitler, por sua vez, também possuía um apartamento na mesma cidade, o que tornava Munique um ponto de grande importância para os líderes do regime. Contudo, Heinrich Himmler nunca chegou a estabelecer uma residência fixa no complexo de Oberstaussberg, uma área onde Hitler e outros altos funcionários nazistas, como Hermann Göring, Albert Speer e Martin Bormann, tinham suas casas de luxo próximas ao Berghof. A decisão de impedir que Himmler se estabelecesse naquele local específico foi uma manobra cuidadosamente articulada por Bormann, que usou toda a sua influência para garantir a exclusão do chefe da SS daquele círculo restrito, que era considerado uma área de alta segurança e privacidade. Como alternativa, Himmler passou a se hospedar em pousadas de luxo, todas sob a orientação do regime nazista, quando precisava visitar Hitler na Baviera, um estado que, na época, tinha grande importância estratégica e simbólica para o partido e seus líderes. Essas hospedagens, de alto padrão, proporcionavam a Himmler um conforto que contrastava com a sua posição de liderança militar e ideológica, além de oferecê-lo uma certa privacidade, ainda que sob controle do regime. No começo do conflito global que se desencadeou, a vida pessoal de Himmler passou por uma reviravolta profunda e inesperada, marcada por mudanças drásticas e decisões difíceis. Ele terminou por se separar de sua esposa, com quem tinha uma história de convivência até então relativamente estável, e passou a viver com sua amante, Hedwig Pot Rust, uma mulher que, com o tempo, se tornou uma figura constante em sua vida. Hedwig mudou-se para uma casa em Choval, situada na região de Emkunix, próxima à cidade de Berchtesgaden, uma área conhecida por sua beleza natural e por ser um reduto de figuras influentes do regime nazista. Essa residência, que passou a ser seu lar, era onde ela morava com seus 2 filhos, frutos de um relacionamento legítimo com Himmler, reforçando os laços familiares que, apesar de suas complexidades, ainda permaneciam presentes para o líder da SS. Himmler costumava usar essa propriedade de Amkunix, como sua residência habitual durante as visitas a Hitler em Berghof, uma residência oficial do Führer na Baviera.
A casa foi passando por reformas e melhorias ao longo do tempo, inclusive com a criação de alas específicas destinadas à equipe de segurança pessoal de Himmler, além de ter sido construída uma estrutura de abrigo antiaéreo, reforçando sua proteção contra possíveis ataques inimigos. Mesmo após a mudança para a residência de Schönau, Himmler manteve o hábito de visitar regularmente aquele local, especialmente para ver sua filha Gudrun, mantendo assim um vínculo afetivo importante com ela, além de preservar uma conexão com seu passado e com o lar que, de certa forma, simbolizava seus momentos mais familiares e íntimos. Nos últimos meses da guerra, a situação na Alemanha se deteriorava rapidamente e Himmler encontrava-se distante da Baviera, na qual tinha suas raízes. Com o avanço implacável das forças aliadas sobre o território alemão, ele deixou Berlim, que se encontrava sob forte ataque, e dirigiu-se para o norte, numa tentativa de se aproximar do governo provisório, que ainda resistia, liderado pelo grande almirante Karl Dönitz, nomeado por Hitler após sua morte por suicídio, ocorrido na manhã de 30 de abril de 1945. Nesse período de caos e desespero, Himmler buscou negociar uma rendição parcial com os aliados ocidentais, na esperança de aliviar sua situação, mas seus esforços foram totalmente frustrados e não tiveram sucesso algum. Em 21 de maio daquele mesmo ano, Himmler foi capturado por forças britânicas enquanto tentava se passar por um soldado comum, uma estratégia desesperada de fuga, que não evitou seu destino final. 2 dias após sua captura, ele morreu enquanto ainda estava sob custódia, em circunstâncias que permanecem envoltas em mistério. A versão mais aceita indica que ele ingeriu uma cápsula de cianeto, uma medida desesperada para evitar ser julgado pelos crimes de guerra pelos quais era acusado, ou então uma tentativa de escapar do julgamento que, de outra forma, poderia ter sido inevitável. Enquanto isso, suas propriedades na Baviera, que eram um símbolo de seu poder e influência, foram tomadas por tropas americanas que as ocuparam de forma rápida e decisiva. No dia 4 de maio de 1945, uma patrulha do 1º Batalhão do Regimento de Infantaria, conhecido como Imiro Regimento, da 306ª Divisão de Infantaria do Texas, tomou a cidade de Gmundo, uma localidade que abrigava a residência de Himmler, além de casas de veraneio de outros líderes nazistas. Ao chegarem ao local, os soldados perceberam que a esposa e a filha de Himmler já tinham fugido dias antes, partindo de carro rumo ao norte da Itália, ainda sob controle alemão, deixando para trás a propriedade de Gmundo, que logo se transformou em um verdadeiro campo de descobertas. A residência de Himmler, ao ser revista pelos soldados, revelou-se repleta de objetos pessoais e documentos. Durante uma das operações de busca realizadas pelas forças americanas em território europeu, os soldados descobriram uma segunda residência de Himmler, aquela que se situava na região de SS, uma área que, como já mencionamos anteriormente, servia de residência habitual ao líder nazista sempre que ele visitava o seu comandante supremo, Adolf Hitler, na sua residência de Berghof, localizada na Baviera. Assim como ocorreu na propriedade de Gmundo, essa moradia foi deixada abandonada pelos seus antigos habitantes após a retirada das tropas alemãs, mas, surpreendentemente, permanecia repleta de uma vasta quantidade de objetos pessoais de Himmler, incluindo uniformes do Reichsführer e outros itens de valor histórico. Uma das descobertas mais relevantes feita por esses soldados ocorreu em uma das garagens da propriedade, onde eles encontraram uma limusine blindada de um modelo especial, utilizada por Himmler para deslocamentos entre sua residência e o Berghof, além de viagens ao aeroporto nazista, de onde ele embarcava a bordo de seu avião particular, um modelo conhecido como Focke-Wulf 2 Condor. Como era comum na época nas áreas sob controle alemão, tanto a residência quanto o automóvel foram objeto de saque por parte das tropas americanas, que buscavam coletar souvenirs e relíquias de guerra de valor simbólico e histórico. Entre os soldados que participaram dessa caça a relíquias, estava o cabo Raymond do Babel de Car, pertencente à 4ª Divisão de Infantaria dos Belbabels, que, durante uma dessas incursões, encontrou um capacete preto utilizado pela SS,
uma peça de grande valor simbólico, e decidiu levá-lo consigo ao retornar aos Estados Unidos. Raymond Ducar havia desembarcado na Normandia exatamente 6 dias após o famoso Dia D, atuando inicialmente como técnico de laboratório médico, uma função que exigia conhecimentos especializados em medicina. Posteriormente, ele foi transferido para a mesma divisão de infantaria como socorrista, participando do avanço das tropas americanas através da floresta de Hurtgen e também na ofensiva pelo sul da Alemanha em Odnaticiat Devetsod Sorok Piat, próximo ao final do conflito global. No dia 2 de maio daquele ano, a sua divisão chegou à cidade de Miesbach, uma localidade situada a aproximadamente 10 quilômetros da vila de Himmler, onde residia o nazista. Durante o período de ocupação da região, assim como muitos outros soldados envolvidos na campanha, Raymond coletava diversos souvenirs das áreas saqueadas, aproveitando a oportunidade para adquirir objetos de valor histórico ou sentimental. O capacete que ele encontrou e levou consigo era de um modelo utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, que posteriormente foi reformado e adaptado para uso na Segunda Guerra, tendo sido utilizado por Himmler em cerimônias oficiais da SS até aproximadamente o ano de 1940. Há indícios bastante fortes de que esse item específico tenha sido retirado da propriedade de Gmundo, já que a vila serviu como residência de Himmler antes do início da guerra, quando ele ainda vivia ali com sua esposa e filha, em um ambiente familiar e relativamente tranquilo. No entanto, o modo exato pelo qual o capacete chegou às mãos de Raymond ainda permanece um mistério. Uma hipótese plausível é a de que inicialmente tenha sido tomado por um soldado da 300th SAS da Divisão de Infantaria, que posteriormente trocou ou vendeu a peça a Ducar durante o período de ocupação. De qualquer modo, independentemente de sua origem precisa, o capacete permaneceu na posse de Raymond até o fim do conflito, sendo considerado uma relíquia de grande valor simbólico. Após retornar aos Estados Unidos, no mês de julho de 1945, Raymond seguiu sua carreira militar, sendo honrado com diversas condecorações, entre elas a Estrela de Bronze, uma medalha conhecida como Coração Púrpura com uma folha de carvalho, a Medalha de Boa Conduta e 5 estrelas em sua medalha de campanha europeia. Décadas após o seu falecimento, seu filho decidiu doar o capacete ao Museu do Patrimônio Judaico de Nova York, uma instituição reconhecida por preservar objetos de valor histórico. Hoje, essa peça encontra-se em exibição permanente na referida instituição, sendo claramente identificada como um item que pertenceu pessoalmente a Himmler, o que atesta sua autenticidade e sua importância na história do período nazista. Caso esse capacete fosse colocado à venda no mercado de colecionadores, é bastante provável que alcançasse um valor bastante expressivo, dada sua singularidade e ligação direta com uma das figuras mais emblemáticas do regime nazista. Em abril do ano de 2022, por exemplo, um capacete semelhante pertencente a Fritz Zull, um membro pouco conhecido do Partido Nazista, foi leiloado nos Estados Unidos por uma quantia que, por extenso, ao refletirmos sobre a figura de Heinrich Himmler, uma das personalidades mais influentes e sombrias do regime nazista, torna-se evidente o peso de seu legado na história mundial. Seu papel na máquina de guerra e extermínio, que marcou uma era de horrores, é indiscutível e, por isso, objetos associados a ele carregam uma carga simbólica e histórica extremamente significativa. Entre esses objetos, o capacete de Himmler, que provavelmente poderia valer dezenas de milhares de dólares, ou até mais, dependendo do interesse de colecionadores e do contexto em que fosse leiloado, representa uma peça de grande valor, tanto material quanto simbólico. No entanto, a decisão de um filho de doar esse capacete ao museu transformou completamente sua finalidade e significado. Em vez de ser apenas uma relíquia de colecionador, esse objeto passou a integrar uma coleção de peças com um propósito educativo e de memória. Ao ser exibido no Museu do Patrimônio Judaico, o capacete deixou de ser uma simples peça de guerra para se tornar um símbolo potente dos horrores perpetrados pelo regime nazista. Ele serve como um lembrete vivo das atrocidades do Holocausto, ajudando a preservar a memória das vítimas e a conscientizar as futuras gerações sobre os perigos do ódio e da intolerância. Assim,
Um item de combate que poderia ser visto apenas como uma relíquia de guerra adquiriu uma nova dimensão, a de uma ferramenta de reflexão histórica profunda. Essa transformação demonstra como objetos carregados de história podem transcender seu uso original para se tornarem símbolos de lembrança e aprendizado, reforçando a importância de manter viva a memória de eventos tão dramáticos. E, falando em histórias marcantes, você já refletiu sobre o conteúdo do vídeo de hoje? Talvez você já conhecesse a história dos uniformes da SS, uma trajetória repleta de momentos históricos e simbólicos. Compartilhe sua opinião nos comentários e conte o que achou. Afinal, o país em questão é marcado por uma história repleta de reviravoltas e acontecimentos que moldaram seu destino ao longo de décadas. Já passou por diferentes fases, tendo estado sob domínio britânico em certos períodos, foi uma monarquia durante parte de sua história e passou por regimes extremamente duradouros e brutais, incluindo um dos mais repressivos do século XX e início do século XXI, liderados por Saddam Hussein. Mas como essa nação, que hoje enfrenta tantos desafios, chegou a esse cenário de conflitos, instabilidade e transformação constante? Quais foram os fatores que, ao longo do tempo, moldaram seu destino e determinaram seu percurso histórico? Para compreender melhor essa trajetória complexa, repleta de mudanças e reviravoltas, convidamos você a assistir ao vídeo especial que preparamos com muito cuidado. Ele está aparecendo na sua tela agora mesmo. Basta clicar para mergulhar nessa história fascinante e repleta de detalhes que ajudam a entender as forças que moldaram esse país ao longo dos anos.